Pronto, pessoal, bom dia. Vamos aí começar a correção da página 83, tá? Vocês lembram, então, que é sujeito, que é o sujeito da oração, sujeito e predicado. Sujeito é a pessoa e o predicado é o que, por exemplo, ela tem? Quase lá. Sujeito, isso, o sujeito é a pessoa ao qual, né, identificamos na oração. O predicado seria o restante da oração, certo? Então, por exemplo, eu falo a frase: eu vou ao parque todos os dias. Qual é o sujeito? Eu. E o predicado? Vou ao parque todos os dias. Exatamente. Seria o complemento da frase, né, da oração, é o predicado. Sujeito é a pessoa da oração, tá? Então, vamos lá. Vamos estudar de forma detalhada os sujeitos, tá? Porque existem o simples e o composto. Leia atentamente as orações A, B e C no quadro a seguir. Então, alguém quer ler para mim as orações? Eu. Leia. A atividade aconteceu no dia 31 de outubro de 2019. B. As obras acompanham os grandes movimentos artísticos da modernidade. E C. O grupo PET e as professoras Luciana Gracioso e Chloe Furnival realizaram a visita à Pinacoteca. Pronto. Então, vocês identificaram aí os verbos que estão presentes nas orações. Quais são os verbos? Aconteceu. Isso, na primeira oração é aconteceu. Na segunda, acompanham. E na terceira? Realizaram. Você colocou o quê, Calil? Aconteceu. Da letra B, acompanham. E da letra C, realizaram, tá? Acompanham e realizaram. Vamos lá. Olá, bom dia, Thales. Quais perguntas você deve fazer a cada um dos verbos para que o sujeito seja identificado? Então, quais são as perguntas? Na letra A, eu botei: O que aconteceu no dia 31 de outubro de 2019? Isso. Certíssimo. Então, da letra A é o que aconteceu no dia 31 de outubro de 2019? O que aconteceu no dia 31 de outubro de 2019? Página 83, tá, Thales? Livro 3. Trouxe o livro 4. Pronto. No primeiro, você colocou o quê? Na página 83. Fez? Isso. O primeiro está pedindo para identificar os verbos presentes em cada uma das orações. Oração A, oração B e oração C. Qual é o verbo presente na oração A? Isso. Da oração B? Não. Acompanham. E da oração C? Isso, realizaram. Só eu vou dar B.
Aí agora tu chegou, ajeita só o B e vai ficar junto com todo mundo no segundo quesito, tá? Então, a primeira pergunta, o que aconteceu no dia 31 de outubro de 2019? E na pergunta B, deixa eu ver. Yasmin, na pergunta B, você colocou o quê? Qual é a pergunta na frase B, da oração B, que a gente pode identificar o sujeito? Na oração B, Isso. aconteceram. Não, Não, acompanham. meu amor. Não, meu amor. O segundo quesito. A gente está no segundo quesito. O que aconteceu no dia 31 de outubro de 2019. Isso, é da letra A. Da letra B agora. Eu quero saber da letra B. Qual é a pergunta que a gente faz para descobrir o sujeito? Oi? E isso, basicamente isso. É o que acompanha. Botou o quê, Yasmin? Não. O que você respondeu o segundo quesito, letra. O segundo quesito, tu respondesse. O segundo respondi. Isso. Aí eu perguntei, a questão está pedindo para vocês colocarem as possíveis perguntas que são feitas para poder descobrir o sujeito, certo? O sujeito da oração. Da letra A pergunta é: o que aconteceu no dia 31 de outubro de 2019? Igor já tinha respondido. Aí agora eu estou perguntando para você a da letra B. Qual é a pergunta que a gente tem que fazer para descobrir o sujeito? Entendeu? Eu botei as obras. Não. O que acompanha os grandes movimentos artísticos da modernidade? Muito bem, Igor. Então, é o que acompanha os grandes movimentos artísticos da modernidade? Da letra B. Eu vou colocar aqui no chat, ó. Peraí. Oi? Que acompanham. Não, peraí. Aí da letra B. O que acompanha os grandes movimentos os grandes movimentos artísticos da modernidade. Então, da letra A é o que aconteceu no dia 31 de outubro de 2019. Da letra B, o que acompanha os grandes movimentos artísticos da modernidade. E, por último, da letra C. Eu botei assim: quais pessoas realizaram uma visita à Pinacoteca? Não. Oi? Ó, no segundo quesito, tu respondeu o segundo? Tia. Ah, tá. Essa tá errada, tá? Peraí, só um minuto. Thales, a letra a pergunta que você vai fazer é a seguinte. Ajeita aí. O que Tia, só pode aconteceu? esperar Oi. um pouquinho, porque Ah, bugou o áudio. Eu não tô lhe escutando bem, não. Pera aí, deixa eu sair e entrar. isso, certíssimo. Quem é esse Mônica Amorim? Quem realizou a visita à Pinacoteca? Isso, Davi, tá certo. É quem realizou a visita à Agora. Pinacoteca, porque o sujeito são as pessoas, entendeu, Igor?
E aí você tem que perguntar, quem foi que realizou a visita? As pessoas, entendeu? Eu não cheguei no terceiro ainda Ela tá não, fazendo a correção, é, tia? Isso. Não, esse é o quesito 2 ainda, Yasmin. Tá Isso. certo, tia. Tia, a senhora Pronto, pode dizer a tá. resposta do primeiro e do segundo para mim, porque eu cheguei atrasada aqui. É o livro da terceira unidade ainda, né? É que página? Não, na verdade é. Me fala então, no primeiro quesito, o que, que você respondeu? Quais são os verbos que são identificados na oração? Qual é Peraí a que eu tô. página? Página 83. Thales, a letra A é a letra A é o que aconteceu no dia 31 de outubro de 2019. A pergunta, tá? O que aconteceu no dia 31 de outubro de 2019? Isso é o segundo, tá? Achou a página, Eric? Achei. Pronto, você respondeu o que no primeiro? Para falar a verdade, não tá respondido, não. Eu acho que eu não consegui. É. Isso daqui foi tarefa de casa, não foi, tia? Foi. Pô, rapaz, eu não anotei, não. Aí, a professora Jéssica aqui deixou, ó, todo mundo está respondendo. Poxa. Foi mal, tia. Vamos para o terceiro. Preencha a tabela a seguir com o sujeito que você identificou em cada uma das orações. Oi? Não, no segundo, a letra B é o que acompanha os grandes movimentos artísticos, o que acompanha os grandes movimentos artísticos da modernidade. Espera aí, gente, que eu só estou aqui ajudando o Thales a terminar aqui, de ajeitar a resposta dele. Ah, eu já ia colocar na letra A. Não, o terceiro eu vou chegar, peraí, calma. Só um minutinho, ele está terminando. E a letra C é quem Ô, realizou tia. a visita à Pinacoteca. Ô, tia. Oi, Eric. A senhora Oi. pode me passar o primeiro e o segundo? No primeiro quesito, os verbos. Quais são os verbos, pessoal? Responde aí para Eric. Aconteceu, acompanham e realizaram. E o segundo quesito, a resposta está no chat, tá? Eu botei aqui. Eu acho que na hora que você entrou, eu estava colocando. Aí vai aparecer para você aí. O terceiro, posso ir para o terceiro, Thales? Preencha a tabela a seguir com o sujeito que você identificou em cada uma das orações. Então, Calil, na letra A, qual é o sujeito? Você identificou? Da letra A, qual é o sujeito da oração? Eu posso dizer? Não, aconteceu é o verbo. Atividade, muito bem, Thales. Então, da letra A, o sujeito é a atividade. Quem colocou atividade está correto. Quem não colocou, ajeitar. Eu coloquei junto com o artigo. Não, é a atividade. Isso, a atividade. Tá certo. A atividade. E da letra B, deixa eu ver. Richard, da letra B, quem é o sujeito? Letra B. Oi, Ana, que trava um pouquinho. Ó, da letra B, do quesito 3, quem é o sujeito? O que você Tá. colocou como sujeito? Eu botei acompanha. Não, acompanha o verbo, como é que ele é o sujeito? Ah, é. Eu botei as obras. Isso, muito bem, Yasmin, Calil, é as obras, tá? Eu Então, da também. letra B são as obras.
tá? E pronto. Então, a letra B é as obras e a letra A é a atividade, tá? Ô, tia, a senhora pode. Não tem do segundo, a senhora pode dizer a letra A e a letra B, por favor? Tá no chat, vê se aparece aí para tu. Aparece não, só aparece a letra C. Tá? Eric, eu É o tirei que, o que aconteceu, a letra A, Igor botou aí para tu. Ó. E na letra C, quem é o sujeito? O grupo PET e as professoras Luciana Gracioso e Chloe Formiga. Isso, muito bem. O grupo PET e as professoras Luciana Graciosa, né, o nome dela? Isso, Gracioso. E Chloe Clone. Isso, pode? Eu vou botar aqui no chat. Oi. Professora, eu botei o grupo PET e as professoras. Isso, tá certo. Tá. Luciana. É Chloe, né, o nome dela? Então, certíssimo, tá, pessoal? Muito bem. Posso ir para... Vou descer aqui para o quarto, tá? Pronto. Você percebeu que os sujeitos, eles podem ser formados por diferentes palavras, certo? Sendo que entre elas há variados tipos, níveis de importância. Identifique nos sujeitos das orações A e B qual é a palavra mais importante de cada um. Como, tia? Qual é a palavra mais importante dos sujeitos da oração A e B? Isso, muito bem, Thales. Assim, ó. Atividade e obras, Thales respondeu. E está correta, tá? Atividade e obras. Então, no quarto quesito é atividade e obras, tá? Eu botei assim, ó, na letra A atividade. Mais importante, atividade. Tá certo, Igor, é atividade e obras. Respondeu a mesma coisa. Assim, é necessário identificar qual ou quais palavras são as mais importantes. Essas palavras são chamadas de núcleo do sujeito, tá? O núcleo do sujeito é a parte, né, mais importante ali, tá? Então, grifei aí, ó. Núcleo do sujeito é o nome que damos à ideia principal do sujeito. Isto é, sua palavra mais importante, aquela que carrega a informação central para compreendermos qual é o sujeito. Geralmente, as palavras que exercem a função de núcleo são da classe gramatical dos substantivos. Então, geralmente, o núcleo vai ser o substantivo, certo? Então, o núcleo do sujeito é a parte principal, a ideia central do sujeito, certo? Então, analisando agora o sujeito da oração C, é possível identificar apenas uma palavra que funcione como núcleo do sujeito, sim ou não? E aí vocês vão explicar. Sim, eu botei assim, ó. Sim, a palavra grupo, pois representa um conjunto de pessoas. Mas onde é que tem a palavra Oi, grupo? Ana.
A palavra grupo não aparece. Você deduziu que são as pessoas ali, entenderam? E elas Oi, formam um Ana. grupo. Oi, pode falar. Você marca até sujeito, de núcleo do sujeito até sujeito ou até substantivos? Tudo, marca tudo que está no quadro. Mas tem sim a palavra grupo. Onde é que aparece? O Cadê? grupo A letra C. PT. Não. Na verdade, até porque ele não faz parte do sujeito. O sujeito é aquilo que a gente identificou, certo? A gente tem que filtrar daquela parte do PET e das professoras, certo? Então, não tem como, tá, gente? Então, não. A resposta é não. Pois se escolhermos uma única palavra, a gente deixa de lado a outra parte do sujeito, que também é importante. Ou seja, se eu deixar como o núcleo do sujeito as professoras, eu estou deixando de lado o PET, né? O grupo PET, é o grupo PET, né? Eu estou deixando de lado isso. Se eu só selecionar o grupo PET, eu estou deixando de lado as professoras, e que também são importantes para compor o núcleo do sujeito. Então, eu não posso excluir. Então, não. Tem que botar tudo mesmo. Não tem como filtrar, nesse caso aí, o núcleo. Oi, Thales? Ó, não, vírgula. Pois, se escolhermos uma única palavra, deixamos de lado. Escreve por enquanto isso. Não, vírgula. Pois, se escolhermos uma única palavra, vou botar aqui no chat, tá? Não, vírgula. Pois se escolhermos uma única palavra, vírgula de novo. O que tu botou no quinto, Davi? Pode falar para mim. Tá. Não, pois se escolhermos uma única palavra, vírgula. De novo. Aí deixamos de lado outra parte do sujeito igualmente importante. Deixamos de lado outra parte do sujeito igualmente importante. Tá certo, Davi. A tua tá certa. Aí você pode complementar dizendo que se escolhermos uma palavra, deixamos de lado um sujeito que também é importante. Posso ir para o sexto? Nesse caso. Oi? Você conseguiu acompanhar o quinto? Tá. Thales, conseguiu acompanhar o quinto? Vou para o sexto. Nesse caso, o que podemos afirmar em relação ao sujeito da oração C? Que não é possível selecionar apenas uma palavra que funcione como núcleo do sujeito. Isso, o sujeito tem duas palavras igualmente importantes. O sujeito tem duas palavras igualmente importantes. Você colocou o quê? Os dois são? E eles são igualmente importantes. Aí você coloca isso.
Eu posso deixar como eu coloquei? Pode. Tia, eu já pode Nada, pega a resposta. Eu vou colocar. Peraí. O sujeito tem duas palavras igualmente importantes. Então, vocês perceberam que em certas situações, podemos encontrar mais de um núcleo, tá? O que acontece? Quando temos um núcleo só, o sujeito, na oração só existe um sujeito, como nos exemplos das letras A e B, chamamos de sujeito simples. Quando existe mais de um núcleo do sujeito, ou seja, o exemplo da letra C, que temos o grupo de pessoas, e temos, né, o grupo LAPET, e temos as professoras, dizemos que a frase tem sujeito composto, tá? Então, um sujeito só na oração, sujeito simples. Dois ou mais, sujeito composto, certo? Então, temos aí o grupo PET, as professoras, núcleo 1 e 2. Como Você não grupo... passou pelo sexto quesito? Sim. Eu não vi, não. Qual foi a resposta, tia? Tá no chat. Mas ele entrou agora, tia, ele não vai conseguir ver, não. Ah, tá. No sexto quesito, o sujeito tem duas palavras igualmente importantes. Alguém tira a print e bota no grupo para ele ver, por favor. Pronto. Ok. Vamos lá. Como grupo e professora são as palavras responsáveis, grifem isso aqui, ó. Como grupo e professora são palavras responsáveis por carregar as informações centrais do sujeito, temos dois núcleos, tá? As outras palavras que cercam, vocês vão grifar tudo, tá? Cercam o núcleo, servem para ajudar a especificar quem é o sujeito, mas não são essenciais ao sentido. Já nas orações A e B, havia apenas uma palavra importante. Assim, com base no critério de quantidade de núcleos, podemos classificar o sujeito em duas formas: sujeito simples ou sujeito composto. Tá? Então, podem grifar todo esse parágrafo aqui. Então, ó, mais uma vez, sujeito simples é quando a oração é composta por um único núcleo do sujeito, um único sujeito, tá? Quando existe dois núcleos ou mais, chamamos de sujeito composto, tá? E aqui ele tá dizendo o seguinte, quando a gente vai analisar o sujeito, a gente filtra as outras palavras, ou seja, é filtrado o artigo, é filtrado a preposição que estiver próximo a ele. Então, no caso aqui, ó, núcleo 1. O núcleo é o grupo, tá? E o núcleo 2, professoras, certo? Então, sujeito simples é o nome que se dá ao sujeito com um só núcleo. Sujeito composto é quando ele apresenta dois núcleos ou mais, ok? Então, sujeito simples, sujeito com um núcleo, sujeito composto quando ele tem dois ou mais, certo? Oi? Pode. Deu. Não, eu estava pensando aqui na resposta para dar para Davi e deu um tique aqui. Não, Davi. Sujeito simples não tem nada a ver com o período. Porque o período, ele é analisado pela oração completa.
Então, quando tem uma oração composta por um único verbo, período simples, dois ou mais, composto. E sujeito é a pessoa, tá? Ao qual a ação do verbo recai. Entendeu? Então, não tem a ver. Período simples e composto é uma coisa. Sujeito simples e composto é outra. Vamos lá. Então, temos aí algumas questões, tá? Então, eu vou dar um tempo para vocês responderem as páginas 85, 86. Ô, professora, a Oi. página 85 foi para casa, só 86 que não foi. Ah, tá. Então, pronto. Eu vou corrigir a 85 e aí vou dar um tempo para vocês responderem a 86, ok? Então, alguém pode ler o fragmento do relatório a respeito de uma visita feita ao museu. Tarará. Lê aí, pode ler. Pode começar. A visita ao museu foi muito interessante, principalmente por ter sido monitorada e por ter a possibilidade de conhecer o histórico ou partes do museu que eu não conhecia. Além da beleza das obras, o cuidado dado a elas e o projeto educativo também ganham um grande destaque. O que leva de aprendizado é a preservação da nossa cultura. Ainda não damos a ela o devido valor. Ok. As visitas aos museus deveriam ser mais incentivadas, pois eles têm grande participação na formação cultural do indivíduo. Lembram que vocês tiveram uma aula sobre o gênero textual relatório, certo? O gênero relatório, como o nome já diz, tá? É um relato, você vai dizer algo a respeito de um determinado assunto, tá? Então, existem vários tipos de relatórios. A gente tem os relatórios acadêmicos, os escolares, enfim. Relatórios de pesquisas. Então, por exemplo, agora lá, né, com a questão do desenvolvimento das vacinas, tenho certeza que os alunos, enfim, as pessoas que estão, né, pesquisando, desenvolvendo ali a pesquisa, ela tem que fazer um relatório todo dia dizendo como foi, o resultado que eles conseguiram alcançar, o que não conseguiu ainda. Então, o relatório ele vai trabalhar em cima disso. A introdução tem... Cadê? Tem alguém entrando agora. Ele é dividido por a introdução, desenvolvimento, tem que ter a conclusão, tá? Como todos os outros, né, gêneros textuais. Porém, na introdução, eu vou apresentar, por exemplo, os dados. Se eu vou fazer um relatório de campo, né, um relatório de um passeio. Na introdução, eu vou destacar o dia que foi, com quem eu fui, para que lugar que eu fui, aí eu vou começando a apresentar o lugar. No desenvolvimento, eu vou falando das experiências, o que aconteceu no decorrer da minha visita. E na conclusão, eu vou dizer o que eu achei, certo? Dessa visita, se foi legal, se eu indicaria um passeio, o que eu consegui entender, aprender, entenderam? Então, nesse caso aí, levando em consideração a estrutura do relatório, o trecho lido é qual parte do texto? É a introdução, é o desenvolvimento ou a conclusão? O desenvolvimento. A conclusão. O desenvolvimento. Quem respondeu a conclusão foi Richard, né? Foi. Certo, Richard, é a conclusão. Por quê? Por que é a conclusão? Esse aí já é um texto que ele explicou tudo o que ele viu. Isso, está apresentando a opinião dele, a relação ao qual, né, ao que foi o relato, ou seja, ele está concluindo, dizendo a opinião dele. A visita do museu ele achou interessante, principalmente,
por ter sido monitorado. Então, ele está concluindo o relatório dele, tá? Então, é a conclusão, tá? Pois apresenta a opinião do autor do relatório, em relação ao que foi relatado. Ô, tia, qual é a resposta da primeira? Espera aí. A resposta é... Fala aí, Richard, para ele. Conclusão. Isso, é a conclusão. Por que que é a conclusão? Porque isso é um texto formado. Não, aí o teu porquê não está coincidindo com a resposta. Pois, eu vou colocar aqui, né? É a conclusão porque apresenta a opinião do autor do relatório sobre o que ele relatou, tá? Geralmente, os relatórios se concluem assim, tá? O segundo, posso ir para o segundo? Conseguiu? Conseguiu? Faça uma pesquisa, então aí é pessoal, tá? Vocês fizeram a respeito do Museu Afro-Brasileiro e de Arqueologia da UFBA e indique as seguintes informações que poderiam compor o desenvolvimento desse relatório. Ano de criação do museu, objetivo do museu, exemplo de acervo e como o museu está organizado. Quem fez a pesquisa? Isso, tá certo. Assim, eu não fiz a pesquisa, mas eu estou pesquisando agora, que eu esqueci de fazer essa pesquisa. Alguém fez? Ou todo mundo esqueceu? Tá todo mundo esquecendo, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para que vocês respondam. Eu vou dar o tempo depois para que vocês me mostrem depois a pesquisa, tá? Do segundo quesito, eu vou para o terceiro. Você concorda com a opinião da autora do relatório em relação ao conhecimento e à valorização da cultura brasileira? E aí, vocês concordam com a opinião da autora? Sim ou não? E explique. Por que você concorda? Eu não sei, tia, só sei que. Sim, eu botei assim, ó. Sim, porque a preservação da cultura contribui para a história. Isso, muito bem. Alguém colocou alguma outra coisa? Calil, você respondeu? A pesquisa é a seguinte: você vai lá, vai pesquisar sobre o Museu de Arqueologia da Federal da Bahia e vai colocar informações que poderiam compor o desenvolvimento do relatório. Então, você vai pesquisar o ano de criação do museu, quando ele foi criado, o objetivo do museu. Por que o museu existe? O exemplo de acervo. O que é acervo? O exemplo de obras que compõem esse museu. E como esse museu está organizado? Ele está organizado em obras mais antigas, em obras recentes, tá? No segundo. Oi? Tu fez? Como? Então, Agora vocês vão ter que fazer depois. O que tu botou no terceiro? Mas eu dou um tempo para vocês fazerem depois, não tem problema não. Pronto, pode falar, Davi, o que você colocou no terceiro? O que vocês colocaram, meninos, no terceiro quesito? Vocês concordam que
a opinião da autora do relatório em relação ao conhecimento e a valorização da cultura brasileira? Vocês concordam com a opinião dela? Sim, por quê? E aí? Então, apesar de colorida, uma coisa mais especial. Isso. Ok. Aham. Você tem que. Eu vou, cadê? Concordo, pois ter possibilidade de conhecer o histórico. Tá certo. Ok, a sua opinião. O terceiro é pessoal, tá? Se a sua opinião é esta, pode manter, sem problemas, tá? Vou para o quarto. Assinale a alternativa que apresenta fundamentos de redação recomendáveis para elaboração de relatórios. Qual a alternativa que vocês marcaram? Letra A. Usar palavras ou expressões simples em sentido conotativo. Lembra do que é sentido conotativo? Não, né? É o diferente do dicionário. Então, já não era a letra A. Porque o relatório... Eu marquei a letra C. Muito bem, Igor. A letra C. Isso, Gustavo. Letra C, tá? A letra C fala o seguinte. Evitar o emprego abusivo de adjetivos e a linguagem irônica, pomposa e rebuscada. Ou seja, aquela linguagem rebuscada a gente tem que evitar também. E abusar de adjetivos também não fica legal o relatório. Tá? Tia, a senhora tem quantas aulas com a gente? 3. 3 aulas. Depois é Samantha e depois é Karine. Pronto, aí do quinto até o 12º, vocês vão responder agora. Eu vou dar o tempo, tá? Vou parar um pouco a gravação, pois vocês vão estar fazendo as atividades. Depois retorno com as devidas correções, tá? Então, vamos lá. Podem começar a responder. Qual foi a quarta? Página 86. A quarta é a letra C. Tá, obrigado.